Esse vídeo é um desabafo, um bate-papo muito aberto sobre luto, perda, um pouco de dor também. Então, se você não gosta desse tema, já indico você a pular, porque eu vou compartilhar algumas experiências que eu tenho tido aqui de uma pessoa que perdeu a mãe há um mês. E eu vim aqui no YouTube hoje para pesquisar esse tema, para encontrar pessoas reais falando sobre isso, sabe? E não encontrei muitos vídeos, então pensei também em registrar isso aqui para ajudar, né, outras pessoas que forem pesquisar sobre esse tema também e que de repente possam se conectar com alguma coisa que eu tô falando aqui hoje. E assim, gente, eu não vou colocar corte aqui nesse vídeo, ele vai direto mesmo como um desabafo. É mais uma conversa mesmo para deixar registrado, sabe? Como um diário também, essa fase da minha vida. E eu perdi minha mãe há um mês. A gente estava numa batalha insana contra o câncer, câncer de fígado. Ela começou, na verdade, com câncer de colo do útero, tratou e depois de um tempo a gente descobriu esse novo sítio no fígado e bem mais avançado. E aí começamos toda aquela batalha, né, que só quem já passou entende, né? É engraçado porque é muito isso, né? Você tem que passar para você entender a complexidade dos fatos, assim. Que antes eu ouvia, né, fulano tá com câncer, que câncer é muito difícil, mas a gente não sabe de fato o quão difícil é, né, e a gente não sabe o que que tudo isso envolve. Mas, enfim, começamos a travar essa batalha e ela lutou bastante mesmo. Nossa, se fosse falar tudo aqui seria uma série de vídeos, porque foram muitos detalhes, assim, sabe? Mas ela chegou a fazer algumas químios sim, mas já entrou como uma químio paliativa, né, porque era um câncer já com metástase, então quando tá nesse grau não tem muito assim o que fazer, né, porque desgasta muito o paciente, se for fazer o tratamento certo mesmo, assim, se fosse para ir contra a doença, né. Então entrou numa medida mais paliativa mesmo. E ficamos nisso aí, eu acho que cerca de 6 meses, por aí. E os 3 últimos meses de vida dela foi no hospital, né, ela precisou internar, internou ali em meados de outubro, se eu não me engano, e aí já não saiu mais do hospital. E no dia 6 de janeiro, ela veio a falecer. Então hoje faz exatos um mês, assim. E é muito estranho porque quando a gente passa por esse tipo de situação, né, de luto, assim, de perder alguém muito especial, muito significativo da nossa vida, a gente passa por uma desconexão no tempo, né. Gente, eu e meus irmãos já vínhamos vivendo isso de forma muito automática, né, porque a vida se resumiu àquilo. E é outra sensação muito estranha, que parece que não existia uma vida antes daquela situação, sabe, quando a situação veio a se intensificar mesmo. Ela ficou os 3 meses lá internada e nesses 3 meses, né, a gente presente. Eu moro em outro estado, então estava lá sempre que podia, e meus irmãos sempre lá, dia e noite, assim, intercalando ali, né, com a família, com quem podia, mas sempre presente. E parece que a vida se resume a isso, sabe. Nos últimos momentos, assim, acho que no último mês, era aquilo. Eu ainda trabalhava aqui, faltava um tempo para eu entrar de férias, trabalhei um tempo ainda, mas a minha vida se resumia àquilo. Eu não conseguia enxergar uma vida que eu já tive, sabe? É muito estranho, gente, essa sensação. E quando ela entrou ali na fase ativa mesmo, né, que é uma pré-morte ali, é realmente onde o corpo já está entendendo que não tem mais como lutar e vai se desligando aos poucos. Aí pronto, aí parece que realmente a vida se tornou aquele momento, sabe? Eu não conseguia pensar, era tanta energia que a gente estava empenhado naquela situação que a gente não conseguia imaginar como era a vida antes, quem dirá como seria a vida no futuro, né? E foi uma desconexão muito estranha com o tempo, assim, e eu sinto isso até hoje, sabe? Hoje faz um mês, mas parece que tem uma eternidade já que a gente enfrentou tudo, que eu tô sem a minha mãe, não parece ter um mês, sabe? Eu falo de um mês e fico, não é possível que só tenha um mês. E esse foi uma das descobertas que eu tive na fase de luto, assim mesmo, que às vezes a gente valoriza tanto umas coisas, empenha tanta energia, né? Para coisas que não fazem sentido, que, tipo, sabe, não tem por que você tá lutando tanto. E você vai se descobrindo nesse processo o que realmente tem valor, né? O que realmente você necessita empenhar sua energia, o seu tempo que é tão precioso.
sabe. Então essa desconexão com o tempo mexeu um pouco comigo, assim, eu ainda tô tentando, viver com isso, entender cada fase, sabe. Mas, assim, no geral, eu acho que eu tenho levado o luto tentado pelo menos levar o luto com outro olhar, sabe. Não me apegar tanto apenas ao sofrimento, né. Eu acredito que o sofrimento ele é muito ponte para coisas maiores. É um lugar realmente de passagem, não é um lugar que eu quero me encontrar nele, que eu quero fazer ele de casa, como morada, sabe. Então, acho que sim, tem momentos que ele vem sem eu nem estar pensando, eu sou tomada por uma dor muito forte, uma dor física mesmo, que é outra coisa, né, do luto. Não é uma dor emocional apenas, é uma dor física, é uma dor que consome o seu peito, é algo que eu nunca senti na vida, sabe. É um vazio, parece que muito grande, e esse vazio dói. É difícil colocar em palavras, mas é uma dor física, não é apenas uma dor emocional. Mas eu deixo que isso venha e passe, eu não quero me apegar a esse sofrimento, porque eu acho que quando você se apega, você abre mão de tudo que pode estar envolto àquela situação. E apesar de dolorosa, ela também traz muitos aprendizados, né. A dor é um caminho que nos ensina muito. Então, eu tenho tentado levar dessa forma, de não me apegar ao sofrimento. A saudade está aqui, ela é constante, mas eu não quero lembrar desse momento, eu não quero lembrar da minha mãe apenas com dor, sabe. Então é algo que eu venho trabalhando dentro de mim, né, com práticas que eu tenho aqui na minha vida espiritual, de conexão interior, terapia. Isso tem me ajudado bastante, muito mesmo. Eu vejo que só tem um mês, mas como eu falei, parece uma eternidade, mas eu tenho sentido orgulho de como eu tenho passado por isso, sabe. Porque é isso, todos os dias eu acordo ali, não tem um dia que eu não lembre da minha mãe, eu lembro dela praticamente o dia todo, mas sem deixar que a dor me domine, que a dor tome um espaço muito grande dentro de mim, ao ponto de eu não conseguir mais fazer nada. Eu sei que no fim também não é isso que ela queria, né, pra mim, não é isso que ela iria ficar feliz, né, para mim, para os meus irmãos. E aceitar o curso da vida, assim, gente, é muito difícil, sabe. É muito difícil, assim, para mim, lidar com as lembranças dos últimos dias é o mais difícil, de ver minha mãe ficou nessa fase ativa 10 dias. É uma fase que geralmente as pessoas entram e ficam, às vezes horas, às vezes 2 dias, sabe, ela ficou 10 dias. Então 10 dias a gente encaminhava ali para o hospital, sabendo que ela já não estava mais ali, né, em corpo físico. Eu acredito muito em espiritualidade, então eu sei que ela estava ali em essência, a alma dela ainda estava ali, sim, mas em corpo físico ela já não respondia mais. E nos 10 dias a gente ia todos os dias, passava dia e noite com ela, só esperando o momento chegar, sabe? Os médicos já haviam falado com a gente, então a gente só estava esperando o momento dela realmente partir. E essas lembranças, elas tendem a te atormentar muito, sabe, porque é muito doloroso, assim, ao mesmo tempo que é um presente, porque você tem a pessoa ali ainda em essência. Então consegui falar muitas coisas para minha mãe, né, consegui conversar bastante com ela e sei que ela estava me ouvindo, né, algo que se de repente ela tivesse ali na luta que a gente estava, diariamente a gente não conseguia conversar tanto, porque toda hora era uma coisa, um médico, era banho no leito, tinha que ajudar, era trocar fralda, era cuidar da bolsa de colostomia. Então eu, pelo menos, empenhava muita energia em fazer, agir aqui, em resolver, e às vezes não sobrava tempo para esses momentos afetuosos, sabe, de palavras, de olhar, de pegar na mão, sabe. Isso é algo que eu sinto muito, que eu, poderia ter aproveitado mais, mas dada a circunstância, eu me apeguei muito no fazer apenas, sabe. E esses últimos dias dela, esses últimos 10 dias ainda que inconsciente fisicamente, a gente teve esse momento, então, de troca muito grande, sabe, de carinho, de afeto, de toque. Então foi um presente, de certa forma, mas fisicamente falando, é muito difícil de lidar com essas lembranças. Ver cada passo, né, a gente acompanhou cada passo, desde o momento que ela, foi ali parando de responder, até o momento que ela já fechou os olhos, aí respondia só com as mãos, apertando as mãos, mexendo os pés,
Aí no outro dia a gente ia lá, já não tinha mais essas respostas. No outro dia a gente ia lá, via que ela já estava mais fraquinha, que a pele já estava mudando de cor, sabe? Então foi cada parte ali do ciclo da vida a gente foi acompanhando até o dia que realmente ela deu o último suspiro, né? E aí eu vi aquela cena dela no saco e, gente, assim, é algo muito pesado, assim, sabe? De lidar, são lembranças que elas querem te machucar muito. E é como eu falei, a única forma que eu tenho lidado com essa fase é não me apegar a nenhum sentimento, a nenhuma emoção, deixar que ela venha, expresse, né, a força dela dentro de mim e vá, e flua, sabe? Eu acho que o fluir é o que dá o sentido para a vida, para todas as fases que a gente enfrenta, por mais difíceis que elas sejam, sabe? Então, se eu posso te dar algum conselho, se você está passando por isso também, não se apegue, não se apegue ao sofrimento, não se apegue à dor, deixa que ela venha, mas que ela vá, sabe? Não fique com aquilo carregando como se fosse aquilo que fosse trazer o sentido para o momento. Não, gente. Não, deixa que venha e vá. Porque eu acho que só assim a gente consegue abrir espaço para sentimentos mais leves, a gente consegue ir ressignificando aos poucos essa fase. E é isso, é dessa forma que eu tenho levado, sabe? Hoje faz um mês que eu não tenho minha mãe, um mês que eu não escuto a voz dela, um mês que eu não recebo a mensagem dela que eu recebia diariamente, um mês que eu não posso buscar orientações, né? Que eu muitas vezes eu lembro assim de coisas e a nossa mente ela nos sabota o tempo todo e eu muitas vezes me peguei nesse período pensando, nossa, eu preciso confirmar isso com a minha mãe, será que isso foi dessa forma mesmo, sabe? E é um mês realmente que a pessoa não tá mais aqui em corpo físico, né? Mas o que dá força pra gente seguir é saber o legado, né? É realmente ver o legado que ela deixou, de força mesmo. Eu e meus irmãos temos realmente juntado nossos caquinhos todos os dias e seguido. A minha vida continuou, eu tô aqui trabalhando, né? Voltei pra minha casa, tô com meu esposo, consegui já voltar aos meus treinos, as minhas práticas diárias que eu gosto de fazer. E ela tá aqui comigo, sabe? A essência dela tá aqui. E essa é a parte boa que eu quero levar. O sofrimento, eu não quero morar nele. Não quero que ele faça parte para sempre da minha história. Eu sei que ele ainda tá aqui, porque é muito recente, apesar de parecer já uma eternidade, só tem um mês. Mas eu já tenho certeza, convicção que ele eu não quero deixar aqui na minha bagagem, deixar aqui comigo, sabe? Porque eu sei que isso anula todos os momentos bons, quando a gente se apega só a isso, né? Anula o ressignificar do luto, sabe? Então, é dessa forma que eu tenho levado, gente, é dessa forma que eu tenho conseguido seguir. Penso nela várias vezes no dia, sinto falta demais dela, assim. É uma. É aquilo, né? Você perde alguém que você ama muito e perder uma mãe é muito forte, né? Eu venho falando isso, que já perdi algumas pessoas, assim, minha avó, perdi primos, assim, mas eu acho que perder uma mãe é muito forte, né? Você encerra muitos ciclos na sua vida também, né? Quando você perde uma mãe. Então, você perde uma grande orientadora, você perde uma intercessora, você perde a pessoa que mais torce por você, você perde aquele olhar mais puro, sabe, que você tem no mundo. Aquele olhar que acalma sua alma em qualquer dia de tempestade. Você perde muitas coisas, muitas coisas. Mas eu acho que diante disso você também consegue ressignificar muitas coisas. Se você olhar com os olhos da alma, sabe? E é assim que eu tenho tentado fazer. Eu sei que hoje vai ser um dia mais difícil, porque, né, que crava assim a linha do tempo, né? Um mês, 2 meses, um ano, aniversários, tende a ser, sim, datas mais difíceis. Mas eu acho que é um convite também, eu tento enxergar dessa forma, que é um convite, da gente realmente respirar, aceitar, acima de tudo, aceitar, acho que aceitar também muda tudo, e começar a enxergar novas formas, né, de lidar, entender na linha do tempo como que vai ser isso, né. E eu sigo aqui, gente, com esperança,
muita esperança. Eu acho que a esperança é o que nos dá força para enfrentar qualquer adversidade da vida. E eu quero deixar para vocês um pouco dessa esperança também, se você estiver passando pelo mesmo. A dor, ela vai existir, né? A falta, mas não perde a esperança, sabe? Não perde a esperança de que amanhã pode ser melhor. Amanhã a gente pode ter novidades, pode ter coisas boas. A vida, ela perdeu parte do brilho dela, mas não perdeu todo o brilho, não perdeu todo o sentido. Nós vamos aprender o caminho, né? Nós vamos aprender a ressignificar e com isso nós vamos conseguir seguir na medida do possível, no tempo certo. Então, é isso que eu queria falar aqui hoje. Vou tentar ser mais ativa aqui nesse canal. Tava até pensando formas de voltar, se com o vlog. Mas encontrei esse momento aqui como uma forma de realmente voltar, estar presente aqui, falando coisas da vida, né? Eu acho que é um espaço que a gente consegue falar mais sem se preocupar com o tempo, né? E é isso, gente. Eu deixo meus sentimentos aqui para todo mundo que estiver vendo esse vídeo e tiver perdido alguém, tá? Espero que algo que eu tenha falado chegue até você e faça sentido. Que Deus abençoe muito as nossas vidas, nos mostre o caminho, ilumine nossos caminhos, né? Para que a gente consiga encontrar sentido nessa caminhada que não é fácil. E estaremos juntos, tá? Estarei aqui, vou tentar estar mais aqui trazendo conteúdos, falando sobre o tema se vocês gostarem. E deixa comentários aqui pra gente ir trocando, fazendo uma grande aliança aí, um grande mover nesse sentido, tá bom? Um beijo, gente. Obrigada por me escutarem. Tchau.